o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou o bloqueio total de todos os petroleiros sancionados em águas da Venezuela. A medida atinge a capacidade do regime de Nicolás Maduro em exportar petróleo, apesar das sanções econômicas norte-americanas. O governo venezuelano, por sua vez, afirmou que Washington está violando o direito internacional e quer se apropriar das riquezas do país com essas ameaças belistas. O momento atual é de grande tensão, maior movimentação militar na região e novos ataques a embarcações e uma classificação ali de uma facção colombiana como organização terrorista. O que significa esse bloqueio, Fred? A ideia de Donald Trump é você cortar a capacidade de financiamento do regime de Maduro. Para você ter uma ideia, essa ideia de um bloqueio total e completo, né, parece redundante, mas vamos lá, dos petroleiros sancionados, quer dizer que 40% da frota que atende a Venezuela para exportação de petróleo pode ficar bloqueada, né? Você tem uma ideia, a Venezuela exporta em torno de 900 mil barris hoje por dia de petróleo, 600 mil deles para a China, ainda um percentual bem menor, em torno de 150 mil, é exportado através da Chevron, né, que é uma companhia norte-americana, para os Estados Unidos. Isso em petróleo bruto, fora a importação de nafta, que é para poder fazer o refino e facilitar a exportação do petróleo e até a produção de gasolina. Mas vamos lá. Donald Trump, ele anunciou essa questão do bloqueio, falando que ele tem a maior armada de que já ocupou a América Latina, né, para que o regime de Maduro devolva o petróleo e os bens que foram roubados, segundo ele, dos Estados Unidos. Fred, a gente estava até conversando disso, porque até então estava toda uma narrativa de que era combate ali ao narcotráfico, narcoterrorismo, né, como estava chamando o governo americano, mas aí agora ele aumentou o tom ali e ficou claro que é uma questão contra o governo de Nicolás Maduro, né? Exatamente. Ele direcionou nessa postagem para a questão de Nicolás Maduro, inclusive reforçando que ele considera o regime uma organização terrorista. Tudo isso vem nesse conjunto para facilitar a credibilidade de uma ameaça militar e até mesmo a viabilidade dessa ameaça militar ao regime de Maduro, né? Não que ele tenha que ele abriu mão dessa narrativa do narcotráfico. Mas deixou as claras, né? Ele coloca que é um objetivo real. Tanto é que você vê, teve uma entrevista da assessora-chefe dele, a Suzy Wiles, para Vanity Fair, em que ela fala que o Trump só vai desistir de explodir barcos, que ela falou, quando o Maduro recuar, quando ele se render. Então isso daí tem muito a ver. Agora, eu estava falando dessa questão da asfixia, né, do ponto de vista do que significa você reter esses petroleiros. Para você ter uma ideia, quando os Estados Unidos, a Guarda Costeira, capturou aquele petroleiro Skipper há alguns dias, você teve um aumento do ágio que é cobrado do preço do petróleo. Ou seja, se hoje o petróleo está em torno dos 50, 60 dólares o barril e teve um aumento de 2% após esse anúncio do bloqueio, a Venezuela está tendo que pagar algo em torno dos... Estava pagando 14 pela dificuldade das sanções, agora está pagando 21 dólares de preço. Ou seja, em vez de receber os 50, 60, ele está recebendo em torno de 30, 40 dólares por barril. Então, reduz esse valor recebido por causa das dificuldades e dessa perspectiva. Além disso, você tem que esse petróleo é uma moeda de negociação para o fortalecimento das relações de Maduro com dois de seus aliados mais importantes que poderiam ajudá-lo diplomaticamente a conter essa pressão norte-americana, que é a China e a Rússia, né? Parte do petróleo não é exportado para a Rússia, mas a ideia de você poder... A Venezuela normalmente atua junto com a Rússia na movimentação para a redução da oferta de petróleo para aumentar o volume, o preço, o que interessa muito para a Rússia por causa das exportações para a Europa.
Mas, voltando, então você tem isso como possibilidade de um congelamento das capacidades da Venezuela. É uma pressão muito forte. Tanto é que a Venezuela já reagiu, classificou, como você falou, de ameaça belicista, né, uma violação do direito internacional, e Maduro, pouco antes dessa postagem, ele havia falado, né, da resistência da Venezuela durante 25 semanas às agressões dos Estados Unidos, que ele chamou que vão do terrorismo psicológico à pirataria, né? Então, isso tudo está dentro de uma pressão maior com relação a isso. E essa pressão, ela vai funcionar ali para poder tirar Maduro do poder? Nós temos que ver o que o Maduro tem para oferecer. Ele está num momento de muita fragilidade. Você vê, houve um aumento dessa pressão, aumento da pressão com relação ao narcotráfico. Nós já tivemos mais de 20 embarcações destruídas, né? 3 em sequência agora nesses últimos dias. Já chegam a 95 mortos. Essas embarcações entram num contexto de aumento da pressão contra Nicolás Maduro. Por quê? Porque também Donald Trump tem acusado de que, além de cocaína, tem entrado fentanil nesses barcos. Ele ainda não apresentou nenhum conteúdo desses barcos para poder comprovar essas informações. Mas o fato dele falar que tem fentanil colabora com uma outra coisa que ele fez nesses últimos dias, que foi classificar o fentanil, que é um anestésico, um opioide de grande força, como arma de destruição em massa. No pronunciamento dele, ele falou que causa de 200 a 300 mil mortes. O CDC, que é o órgão de saúde dos Estados Unidos, fala que no ano passado foram mais ou menos 80 mil mortes por overdose de drogas, 45 mil por fentanil. Mas se você classifica como arma de destruição em massa, quem está enviando fentanil para os Estados Unidos e os fornecedores, o caminho da rota para o fentanil para os Estados Unidos mais comum é México e Canadá, com produtos para a composição desse opioide saindo da China, você enviar o fentanil para os Estados Unidos pode ser classificado como um ataque com arma de destruição em massa, o que facilita a defesa dos Estados Unidos, do governo Trump, de que ele estaria se envolvendo num confronto em resposta, né? Uma retaliação a uma agressão, e não uma agressão, porque ele está muito questionado dentro do Congresso dos Estados Unidos e em vários tribunais locais sobre a legalidade desses ataques às embarcações, né? Nós temos também, como outra movimentação dentro da questão do narcotráfico, essa classificação do Clã do Golfo, que é uma organização, um cartel já da Colômbia, que também fica ali no Pacífico Sul, que é onde também estão ocorrendo ataques. E esse cartel, ele tem mais ou menos entre 6 mil, 7 mil componentes. Ele é um grande responsável pelo fluxo de drogas para a América do Norte e América Central, a partir da Colômbia, né? E ele estava em negociação para entrega de armas com o governo do Petro, né? Inclusive intermediado pelo Catar. Então, de certa forma, ele está mexendo no xadrez da América Latina para, mais uma vez, fazer essa mobilização, que não é uma mobilização militar pequena. Para você ter uma ideia, nós estamos tendo aqui uma série de movimentações de sobrevoos. A agência France Press fez um mapa mostrando alguns desses sobrevoos de aviões. Nós estamos vendo ali algumas dessas movimentações. Por exemplo, os em amarelo são os caças embarcados no porta-aviões Gerald Ford, né, os F-18, que fazem voos ali na região do Golfo da Venezuela e também na área litorânea. Você tem voos de drones de vigilância que fazem coletas de informação de sinal, que é muito importante, porque a Venezuela tem um arsenal de mísseis antiaéreos fornecidos pela Rússia, né? Mísseis Pantsir S-300, que são muito importantes, e também tudo isso ali você vê o sobrevoo de aviões de capacidade de bombardeio muito forte, como o B-1 e o B-52, são bombardeios estratégicos. Tudo isso gera uma situação que você tem essa mobilização que nós estamos vendo aí da Força Aérea venezuelana, né? E aí eu estava falando que esses daí são os armamentos de defesa do sistema antiaéreo venezuelano. Então, toda essa movimentação militar, a cessão de bases
República Dominicana, Curaçao, Trinidad e Tobago colocam o regime de Maduro muito na defensiva. Então, é uma possibilidade. Hoje, as condições para um ataque são muito favoráveis aos Estados Unidos e as condições políticas e econômicas para o regime de Maduro são muito instáveis e frágeis. Vão continuar, né, observando como que vai ficar toda essa situação, porque isso envolve aí outros países ali que fazem a fronteira, inclusive com a Venezuela, e também como que isso vai repercutir. Já vou dar um spoiler, talvez, do que a gente vai discutir amanhã inclusive, popularidade do presidente americano Donald Trump, né, porque tá mais preocupado ali com as questões externas, mas tem muitos problemas internos também, né? Exatamente, ele tem muita coisa, a questão do emprego, as pesquisas de popularidade, e nessa quarta-feira à noite ele vai fazer um pronunciamento em cadeia nacional para os norte-americanos, em que ele deve falar um pouco sobre essas coisas, tanto da questão da economia quanto a questão da política externa norte-americana.